Patagónia. Só de ouvir o nome a gente já imagina um lugar distante, selvagem, quase um sonho, não é? Mas e se esse sonho todo não for tão inatingível assim? E se ele estiver bem mais perto da nossa realidade do que a gente pensa? É isso que vamos descobrir. Essa frase, olha, ela captura perfeitamente o espírito da Patagônia, porque não é só um destino, um ponto no mapa, é uma experiência de escala, sabe? Um sentimento de renovação, é aquele lugar para a gente se reconectar com a natureza na sua forma mais pura, mais selvagem. Ok, mas aí vem a parte prática. Como é que a gente transforma esse sonho gigante em realidade? Para muita gente, planejar uma viagem para um lugar tão vasto parece uma montanha para escalar. É cheio de dúvidas, de incertezas. A grande questão é, será que precisa ser tão complicado assim? Para começar, vamos direto ao ponto. Vamos quebrar algumas ideias, alguns mitos que muitas vezes impedem as pessoas de sequer começar a planejar essa viagem. É hora de separar o que é fato do que é ficção. O primeiro grande mito, talvez o principal, o custo. Muita gente acredita que a Patagônia é um destino caríssimo, quase proibitivo. Mas olha só, os números contam outra história. Com um bom planejamento, cozinhando algumas refeições, escolhendo hospedagens mais simples, uma viagem de 30 dias, um mês inteiro para 2 pessoas, pode sair por volta de R$ 15.000. Bem mais acessível do que a maioria imagina. Vamos para o segundo mito, o carro. Pode esquecer aquela ideia de que você precisa de um 4x4 super preparado, um tanque de guerra para cruzar a Patagônia. Essa jornada toda que a gente está falando foi feita num carro de passeio comum, um Volkswagen Nivus 1.0 Turbo. Isso prova que a aventura não exige um equipamento de expedição, de filme. E que aventura, hein? Foram 12.000 quilômetros rodados. Pensa só nesse número. Agora junta tudo. 12.000 quilômetros com aquele orçamento que a gente viu num carro de passeio. Isso faz o sonho deixar de ser sonho e virar algo concreto, impressionante e, o mais importante, totalmente possível. Bom, com os mitos desfeitos, vamos para a prática. Como é, de verdade, a jornada até o fim do mundo? Vamos mergulhar agora nos detalhes dessa viagem de carro épica. Primeiro, é preciso aprender uma palavra essencial: rípio. Quem planeja essa viagem vai ouvir falar muito dela. São aquelas estradas de terra e cascalho, sabe? Sim, elas são um desafio, não vou negar, mas elas também são uma parte super autêntica e, pode acreditar, inesquecível da experiência patagónica. A viagem em si, o caminho até o sul, já é uma aventura. Antes mesmo de chegar nos lugares mais famosos, o percurso passa por pontos incríveis. Começa com a burocracia da fronteira, passa por uns controles bem rígidos com alimentos e, de repente, você está de cara com a vida selvagem espetacular da Península Valdez ou de Punta Tombo. Agora, chegar em Ushuaia por terra, bom, é um quebra-cabeça logístico. Dá uma olhada nisso. O percurso obriga a sair da Argentina, entrar no Chile, atravessar o famoso Estreito de Magalhães de balsa, depois sair do Chile e finalmente reentrar na Argentina. Parece complicado, não é? Mas na prática, seguindo esse passo a passo, tudo fica mais simples. E aqui, ó, uma dica de ouro. Os ventos da Patagônia não são brincadeira. Eles são tão fortes que podem fechar a travessia da balsa por horas, às vezes até por meio-dia. Por isso, muito cuidado ao reservar hotéis que não podem ser cancelados nem em Ushuaia, nem em Rio Grande. A palavra-chave nessa parte da viagem é uma só: flexibilidade. Depois de tanta estrada, de tanta logística, chega a hora da grande recompensa. E que recompensa? Vamos agora explorar as verdadeiras joias da coroa da Patagónia, aquelas paisagens lendárias que motivam essa jornada toda. O glaciar Pirito Moreno é muito mais do que uma paisagem bonita. É uma experiência que mexe com os sentidos. Como diz a citação, uma coisa é ver o glaciar de longe das passarelas. Outra, completamente diferente, é caminhar sobre ele, ouvir o gelo estalando. É um contacto direto, e a palavra é essa mesmo, surreal, com a força da natureza. E só para a gente ter uma noção da escala, o Perito Moreno, por mais gigante que ele seja, é apenas o terceiro maior glaciar da região. Todos eles fazem parte do campo de gelo sul da Patagônia, que é simplesmente a terceira maior reserva de gelo do mundo. A grandiosidade é algo difícil até de imaginar. A Patagónia também é o paraíso do trekking, das caminhadas. E aqui a gente tem o grande clássico. De um lado, Torres del Paine, no Chile, do outro, o Monte Fitzroy, na Argentina. As duas trilhas são bem exigentes, por volta de 20 km, mas a recompensa são algumas das vistas mais espetaculares e icónicas do nosso planeta. Certo, com tudo isso em mente, como transformar isso na sua aventura?
A verdade é que não existe uma fórmula única, um jeito certo. A melhor forma de explorar a Patagônia vai depender do seu tempo, do seu orçamento e, claro, do seu estilo de viagem. No fundo, a escolha se resume a isso: uma aventura faça você mesmo ou um pacote de viagem. Ir de carro por conta própria te dá liberdade total e geralmente um custo menor, mas exige muito mais planejamento. Já o pacote de viagem tira todo o stress da organização, mas claro, com menos flexibilidade e um custo por dia um pouco maior. E para quem escolhe os pacotes, a grande vantagem é que eles se adaptam. Existem opções para todo tipo de agenda. Desde umas escapadas mais rápidas de 5 dias, focadas nos pontos principais, até uma imersão completa de 11 dias que te leva para conhecer a região toda em detalhe. E no final, a gente fica com essa ideia. Viajar pela Patagônia, não importa como, é muito mais do que só cruzar fronteiras no mapa. É sobre sentir a vida, a energia que pulsa entre essas linhas imaginárias, num território que no fundo parece não pertencer nem à Argentina nem ao Chile, mas apenas a si mesmo.